Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos. Coloquei essa imagem de fundo aí para dar uma melhorada na resolução, né? Para vocês. Então, assim, ficou um pouco pesado, ele vai travar um pouquinho, a gente consegue ficar legal. Eu ia fazer terminar a correção que nós começamos, né? Mas como não estamos conseguindo fazer ao vivo, eu vou gravar essa aula e posteriormente a gente tenta fazer a correção do restante lá que nós havíamos parado ontem. Então, página 289, tá legal? Página 289, principais bacias hidrográficas 9, assim, principais bacias hidrográficas. Para consumo e geração de energia elétrica. Os rios também eles são aproveitados para o transporte. Tá? Estima-se que 12% da água doce superficial e subterrânea do mundo se encontra no território brasileiro. Então, se a gente analisar bem, é um percentual bom de água que temos aqui no nosso território. 12% de toda a água doce, né, do mundo, tá legal? Então, as principais bacias hidrográficas brasileiras são muito extensas e estão divididas em primárias e secundárias, como é possível observar no mapa abaixo. O que é uma bacia hidrográfica primária e o que é uma secundária? Tá? Isso que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? A bacia hidrográfica primária e a bacia hidrográfica secundária, tá legal? Então as principais bacias elas estão aí no mapa, né? Nós temos aí a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraguai, Uruguai e Paraná. As bacias secundárias nós temos a do norte e do nordeste, a leste e a sul-sudeste. Quando nós falamos de bacias, né, é importante vocês saberem que a secundária ela depende da primária, ela se forma em relação à primária, né? Então tá lá, página 290. O Rio Paraná percorre cerca de 800 quilômetros em território nacional e a Bacia do Paraná é a que mais gera energia elétrica no país. Não pode esquecer esse detalhe. É a Bacia do Paraná que mais gera energia no país. Na divisa com o Paraguai está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Qual que é essa usina que é uma das maiores do mundo? A usina de Itaipu Binacional, construída em parceria com o Paraguai. As usinas hidrelétricas em operação aproveitam mais da metade do potencial hidrelétrico dessa bacia e abastecem grandes centros urbanos. Então, nessa bacia funciona a hidrovia Tietê-Paraná, responsável pelo transporte de produtos agrícolas. Tá? Professor, isso é importante? Obviamente. Por quê? Porque é um rio, né, que faz o transporte das nossas mercadorias. Ou seja, ele vai escoar as mercadorias aí, né, de um território para o outro. Vamos ver um pouquinho da bacia, as características da amazônica. O rio Amazonas e sua respectiva bacia hidrográfica são considerados os maiores do mundo. De acordo com medições recentes, feitas por meio de imagens de satélite, o rio Amazonas ele nasce no Peru, sobre a Cordilheira dos Andes, a mais de 5.000 metros de altitude.
e percorre, ó que curioso, e percorre aproximadamente 7.000 quilômetros até a sua foz na ilha de Marajó, aqui no Brasil. Em território brasileiro, o rio Amazonas, ele apresenta aproximadamente 3.200 quilômetros de extensão e recebe oficialmente esse nome a partir do encontro das águas do Rio Negro com Solimões, no estado do Amazonas. Eu ia falar no estado do Rio de Janeiro, não, no estado do Amazonas, tá bom? Os rios dessa bacia hidrográfica são muito utilizados para navegação, tá? Nós não podemos esquecer esse detalhe, que os rios da bacia hidrográfica do Amazonas, eles são muito utilizados para navegação. O baixo custo e a falta de outros meios de transporte fazem as embarcações serem utilizadas tanto para o transporte, né, das embarcações e para as embarcações também. Então, assim, o potencial hidrelétrico da bacia amazônica é a maior do Brasil, mas ainda é pouco aproveitado. Então, o potencial de geração de energia da bacia amazônica, né, ela é a maior do Brasil, mas pouco se aproveita ainda dela. Tá legal? Vamos lá, página 291, por gentileza. Na página 291 a gente vai ver as características da bacia do Rio São Francisco. Então tá lá. O Rio São Francisco, que dá nome à bacia, é um dos maiores do Brasil, com cerca de 3.000 quilômetros. Suas águas percorrem entre as áreas o sertão nordestino, a região mais seca do país, sendo muito importante para a irrigação das plantações e para o consumo da população local. Diversas barragens foram construídas para aproveitar o potencial hidrelétrico dessa bacia. Destacam-se aí, tá, a usina hidrelétrica de Sobradinho, que fica próximo a Juazeiro do Norte, né, na Bahia, e Petrolina, Pernambuco, e o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso. O rio também, Rio São Francisco também, ele é bastante utilizado para navegação, tá legal? Então essas são as principais características do Rio São Francisco. Até aí tudo bem? Ótimo então. Continuando, vamos falar da bacia do Tocantins-Araguaia. Essa bacia, né, ela ficou bastante conhecida porque teve uma novela, né, da Globo, eu não vou lembrar o nome da novela agora, que foi todinha gravada, né, perto dessa bacia, nos arredores dessa bacia. Então tá lá. Os rios Tocantins e Araguaia dão nome a essa bacia, que estão entre as maiores do país. Suas águas e as dos seus afluentes drenam aproximadamente 9,5% do território brasileiro. Embora percorram áreas pouco povoadas, com trechos onde a navegação não é possível, representam um importante meio de transporte para a população local. No Pará, a 300 quilômetros de Belém, foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior do país. Para permitir sua implantação, uma grande área de floresta foi inundada, dando origem ao lago Tucuruí. Atualmente, ela integra um conjunto de infraestrutura dos projetos minerais e industriais da região. Então, tá a imagem aí do Tucuruí, né? Então, o Tocantins, do lado da figura aí, acompanhe, por gentileza. O Tocantins, ele nasce no estado de Goiás e segue rumo ao norte, sendo abastecido pelas águas do rio Araguaia, antes de desaguar no estado do Pará. Então, na foto aí, moradores locais, né, utilizando o rio como meio de transporte no ano de 2017. Podemos continuar? Ótimo. Então vamos lá, página 292. As águas subterrâneas do Brasil, né, que eu falei já do aquífero do Guarani, que é extremamente importante, né, o aquífero do Guarani. Eu vou tirar aqui essa fonte de mídia, né, até para nós podermos dar uma sequência melhor aí na aula,
e parar de travar, tá? Então, por gentileza, aguardem um minutinho que eu só vou trocar a imagem aqui. Só um minutinho, tá? Aí ela saiu. Vamos colocar outra imagem aqui, né, das águas subterrâneas. Eu não tenho imagem aqui de água subterrânea, e aí por conta disso, eu vou colocar para vocês, né, a imagem de uma água, aquela coisa toda, né, só para que vocês tenham aí uma noção do que nós estamos vendo. Ó, só um minutinho, tá? Tá abrindo a imagem aqui. Os reservatórios de água, eu já falei para vocês que nós chamamos de aquíferos, né? Reservatórios de água subterrâneo, nós chamamos de aquíferos. E é assim, lá na página 292, enquanto abre aqui a minha tela, eu tinha colocado uma imagem aqui para vocês, já ela entra aqui. Espera um pouquinho. Eu não sei onde eu salvei a imagem que eu ia colocar para vocês. Mas como não tem imagem, eu vou colocar qualquer imagem aqui para a gente não perder mais tempo. Tá legal? Então, vamos lá dar continuidade. Tá? Página 292, nós vamos falar das águas subterrâneas no Brasil. Tá? Então, para quem ainda não se localizou, página 292. Deixa eu aumentar aqui a imagem, né? Para vocês verem como que está a situação, né, da lentidão da internet. Mal eu estou conseguindo trocar a imagem aqui. Então vamos lá estender para a tela toda. E aí a minha imagem sai um pouquinho. E aí eu volto com vocês aqui. Então vamos lá, página 292, né? Deixa eu abaixar, isso. Estamos aí de volta, legal? Então na 292 está lá para vocês. O Brasil possui enormes reservatórios de água subterrânea, que são chamados de aquíferos. Aquíferos, o que são aquíferos, professor? São formações de rochas porosas que se encharcam de água da superfície e fazem sua filtragem, armazenando-se aí no subsolo. É a mesma coisa que você pegar um algodão e colocar na água, ele vai encharcar. Só que essas rochas, elas desembocam essa água encharcada no subsolo. A maior reserva subterrânea de água doce do Brasil é o aquífero do Guarani, que também é considerado uma das maiores reservas do mundo. Esse aquífero se estende por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí tem um mapa do lado desse aquífero e a região que ele abrange. Ó, ele é tão grande, tão importante, que ele pega 4 países, tá legal? Então vamos lá, página 293. As águas litorâneas do Brasil. Quando nós falamos de águas litorâneas do Brasil, o litoral do Brasil, com seus 7.367 quilômetros de extensão, ele é um dos maiores do Oceano Atlântico, né? Suas águas são muito importantes para a pesca, para o comércio nacional, embora a produção comercial de pescados oriundos desse litoral seja considerada pequena. Destacam-se aí a pesca de peixes e a captura de crustáceos, né, como camarão e lagosta, né? Além disso, grande parte das importações e das exportações é feita por meio de portos instalados ao longo da costa brasileira, como os de Itaquí, no Maranhão, Tubarão, no Espírito Santo, Sepetiba, no Rio de Janeiro e Santos, aqui em São Paulo, com movimentação acima de 100 milhões de toneladas por ano. Uma quantia bem
razoável, né, gente? Muitos capitais e grandes cidades, ó, não voltou aqui a imagem. Muitas capitais e grandes cidades estão localizadas junto ao litoral, onde se concentra a maior parte da população brasileira. Assim como os rios, o mar que banha o nosso país, também sofre com a população causada pelo despejo de lixos e esgoto em suas águas. E aí essa imagem, né? Essa imagem bastante comum aqui para a nossa região é a pesca artesanal, que é praticada em todo o litoral brasileiro e ela apresenta uma produtividade aí muito, muito, muito reduzida. Tá legal? Então nós depois, né, disso, nós temos aí atividade 4, que ela começa da 293 e ela vai até a 296. Da 293 até a 296. Tá legal? Se alguém tiver alguma dúvida, né, embora não estejamos aqui ao vivo, eu vou estar online lá no PV e vocês podem ressarcir as dúvidas, né? Perguntar alguma coisa, se quiserem, esteja à vontade para perguntar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá legal? Senhores, senhoritas, sinto muito não ter conseguido entrar ao vivo, mas Deus abençoe a todos e estamos juntos, tá legal? Forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.